Então tá, gente. No caso do amortecimento crítico, como a gente viu, a gente chegou nesta equação aqui, onde falta uma constante arbitrária. Vamos então voltar ao problema original, né? No caso do amortecimento crítico, acontece quando eu tenho isso daqui, né? Ou seja, quando ômega zero ao quadrado igual a eta ao quadrado. Então volte na equação original, que é esta, ó. Esta aqui é a equação diferencial original do problema. Substitua o ômega zero ao quadrado aqui por eta ao quadrado, você vai chegar nisto. Tá? X dois pontos é menos eta ao quadrado x, menos 2 eta x ponto. E aí, veja, né? Esta aqui é a sua equação diferencial, a solução teste encontrada é esta daqui. Joga a equação ali de novo, tá? Calcula o x ponto, calcula o x dois pontos, joga lá e veja o que acontece. Mas, antes disso, você tem que considerar o a como não mais uma constante, mas como uma função do tempo. Por isso o método se chama variação das constantes, porque o que era constante você considera agora que varia, que seja uma função. Tá? Então, essa daqui é a sua nova solução teste. Tudo bem? Não é mais com a constante, é com a uma função do tempo. E aí sim você calcula a derivada. Ó. Derivada de x em função do tempo, né? Isso. É a derivada de a e a menos eta t, menos eta a e a menos eta t. É a regra da derivada de um produto aqui. Né? Você tem um produto de duas funções. Para achar a derivada, você faz a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Que está sendo feito aqui. E aí pega e deriva de novo para achar o x dois pontos. Tá? Então é treinar derivação. Depois você joga, aí sim você joga tudo na EDO, né? Nesta EDO aqui, ó. Certo? Joga tudo na EDO, simplifica, veja que você tem um e a menos eta t em todo mundo, isso aí você já pode simplificar logo de cara, né? Você vai obter isso daqui. Esta daqui também você consegue simplificar bastante, tá? Por exemplo, ó, que você tem um eta ao quadrado a de um lado. Aqui eu já reescrevi essa parte aqui, ó, como isso daqui, tá? Então aqui eu tenho eta ao quadrado a, aqui eu tenho menos eta ao quadrado a mais 2 eta ao quadrado a dá mais eta ao quadrado a, então isso aqui tudo cancela, né? Aqui eu tenho menos 2 eta a cancela. Eu chego nisso aqui, ó, a dois pontos igual a zero. Tá? Então esta técnica de variação das variáveis, de variação das constantes, perdão, né? Me forneceu esta opção aqui para a função a de t, né? Bom, se a derivada segunda de alguém é zero, esse alguém é uma linha reta, né? A dois pontos, a derivada segunda é zero, a derivada primeiro é uma constante, vamos chamar de C2. Se a derivada primeira é C2, essa coisa é igual a um C2t mais outra constante C1, né? Ou seja, a derivada segunda de uma reta é zero, né? A derivada primeira é constante, a derivada segunda é zero. Tudo bem? Então, esta daqui é a minha nova constante a, que não é mais constante, é uma função do tempo. E aí eu monto a solução completa, ó, com base na solução teste, né? Como isso aqui. E agora sim eu tenho duas constantes. Percebem? C1 e C2, né? Antes, ó, deixa eu voltar lá no outro slide, né? Antes eu tinha esta solução teste, ó, que não funcionava, só tinha uma constante. Então eu usei o método de variação das constantes, descobri que essa constante não é mais constante, é uma função linear de t. Aí tenho duas constantes ali, maravilha. Né? E monto a solução geral. Tá? Para o caso do amortecimento crítico. Tudo bem, gente? Bom, vamos dar uma olhada mais a fundo nessas soluções dos três casos, tá? Isso está feito na apostila, quem quiser dar uma olhada mais a fundo, veja lá. Aqui eu vou dar o suco do negócio, né? Eu tenho aqui as três soluções, ó, amortecimento supercrítico, amortecimento subcrítico e amortecimento crítico. Né? As três equações. Eu estou fazendo aqui um gráfico, ó, para um oscilador harmônico amortecido com uma frequência natural de 1 segundo a menos 1, e com essas condições iniciais aqui, ó. A posição inicial é x0, então ele parte daqui, né, o oscilador harmônico, está esticado um pouquinho, né?
e parte com velocidade zero. Então você puxa o oscilador harmônico até x igual a x0 e solta do repouso. Tá? Fazendo essa aplicação de condição inicial, você acha os valores de C1, C2, delta e φ, né, ou C1 e C2 aqui nos três casos, e faz o gráfico, tá? Que estão aqui, tá? Aqui também eu coloquei o caso do oscilador sem amortecimento, oscilador harmônico simples, quando o eta é zero, tá? Fiz para o caso aqui de, bom, três casos, né? O amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico. Três valores diferentes ali, né? Veja que para o caso do amortecimento subcrítico, eta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado é maior que zero. Supercrítico. Então, quando eta é igual a 1,5 e o ômega zero é 1, isso é satisfeito para o caso do amortecimento supercrítico. E aí o gráfico é esta linha vermelha aqui. A linha preta tracejada é o oscilador simples, sem amortecimento. A linha azul é o subcrítico, quando eu tenho esta condição aqui. E a linha verde é o amortecimento a linha vermelha, acho que eu falei errado, né? Amortecimento subcrítico é o azul, tá? Azul subcrítico. Verde é o crítico. E vermelho é o supercrítico. Bom, o que a gente percebe dessas três situações aí? Eu sei que você já deve ter estudado isso em Física 2 ou alguma outra disciplina de Física Básica, mas o que a gente vê é que no caso do subcrítico, a posição do oscilador oscila em torno da posição de equilíbrio, que é o zero, né? No amortecimento subcrítico, que é o caso azul aqui, ó, eu tenho ainda uma oscilação, né? Vai diminuindo a amplitude, certo? Então vai perdendo energia o oscilador, mas ele ainda oscila um pouquinho, oscila bastante no começo e vai parando, né? Vai oscilando cada vez menos, com amplitude cada vez menor, até que depois de muitos e muitos segundos, ele para praticamente, né? Já o oscilador supercrítico, não, ele vai se deslocando lentamente, sem oscilar, até chegar no equilíbrio, em x igual a zero, né? Sem deformação da mola, né? E no caso subcrítico, no caso crítico, que é a curva verde, né? Ele também tende a zero, só que bem mais rapidamente do que no caso supercrítico. Então a gente tem essas três situações, né? Subcrítico oscila com amplitude cada vez menor, vai parando. O supercrítico ele vai descendo lentamente até chegar no zero. E o subcrítico também, só que mais rápido, né? Então, o caso subcrítico é um intermediário, né? Uma situação intermediária, o caso limite entre o supercrítico e o subcrítico. O caso crítico é esse limite, né? É o caso em que o oscilador volta mais rapidamente para a posição de equilíbrio sem oscilar, né? Então pensa aí que você está no seu carro ou andando de ônibus, sei lá, né? Que é mais fácil de perceber isso. O ônibus passa num buraco, você começa a balançar e vai parando ao longo do tempo, porque o amortecimento do ônibus, as molas lá do amortecimento, às vezes, não estão muito bem dimensionadas para produzir um amortecimento crítico. Ele está produzindo um amortecimento subcrítico. Então você passa num buraco, numa lombada, você fica lá balançando até que para o efeito pelo amortecimento. O ideal seria colocar uma mola que te proporciona um amortecimento crítico, porque daí você balança, você tem você passa numa lombada e volta lentamente para a posição de equilíbrio, sem ficar balançando, né? O amortecimento supercrítico também tem esse efeito, só que você demora mais para voltar para a posição de equilíbrio. Então, o ideal é sempre procurar pela condição de amortecimento crítico, né? Que evita oscilações, que são desconfortáveis, né? Evita oscilar e volta mais rapidamente possível para a posição de equilíbrio. Entende? Então é todo um problema, né, de dimensionamento. Óbvio que é difícil fazer isso, né? Ajustar exatamente a condição em que uma coisa é zero. Sempre você vai dar um pouco maior que zero, um pouco menor que zero. Então você vai sempre ter um pouquinho de oscilação ou não vai voltar tão rápido quanto você gostaria. Tá? Mas tá aí o problema explicado para vocês e a aplicação física, né? Aplicação de engenharia, né? Amortecimento, né? Tentar evitar vibrações, evitar oscilações, né? Que podem causar problemas mecânicos lá de fadiga bom, um monte de coisa que não é
não é desejável, né? Tentar não fazer as coisas vibrarem reduz os problemas de esforços mecânicos ali, de desgaste, de fadiga, etc., das peças do seu sistema mecânico, tá? E não só mecânico, né? Porque essas equações também servem para você modelar circuitos elétricos, né? Se você, não, você quiser fazer um circuito com impedâncias e capacitâncias, etc., isso leva você a equações que são parecidas com as equações de um oscilador harmônico. Então isso também tem importância em eletrônica, tá, gente? Vocês vão ver detalhes disso com certeza nas disciplinas de circuitos elétricos e de eletrônica, tá bom? Mas por enquanto é isso, essa aula a gente fica por aqui, tá, pessoal? Tem alguns exercícios para vocês fazerem aí, eu vou pedir, né, na próxima aula. Dê um like no canal do vídeo, curta aí, não sei como fala mais, já me perdi. Faça tudo que o youtuber gostaria que você fizesse, gente. Então, até semana que vem, abraços, tchau.